Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como investidores profissionais constroem carteiras à prova de crises, né? Carteiras que sobrevivem ao tempo, né, e às crises e que muitas vezes até se beneficiam da volatilidade dos ativos, né, que acontece nessas crises. E eu vou contar também a história do dia do rebal. Bom, antes da gente partir para o assunto do vídeo, esse é um vídeo bem mais tranquilo aqui, vou te pedir para deixar um like aqui, isso ajuda bastante o canal aí para frente, não custa nada para você. E eu vou te pedir para fazer isso agora. E aí, se você não gostar do vídeo, você pode tirar o like, pode deixar um comentário aqui para mim com uma crítica, não tem problema nenhum. Mas deixa o like agora aqui pra gente poder seguir com o vídeo e você não esquecer durante o vídeo, que isso acontece muito. Quando eu era apenas um jovem mancebo lá na Faria Lima, né, eu trabalhava dentro da asset de um bancão. A asset é a área do bancão lá que cuida dos fundos de investimento, né, faz a gestão desses fundos de investimento. E eu trabalhava justamente na equipe de gestão de fundos de investimento. A gente cuidava de um segmento de fundo lá, um tipo de fundo que são os fundos exclusivos. E assim, eu era muito jovem, né, não sabia quase nada aí do mundo dos investimentos, né? Sabia muito pouco, só o que era do meu interesse, o que eu tinha aprendido em uma ou outra certificação ali, mas experiência prática eu tinha muito pouca, né? E lá eu aprendi bastante nessa asset. E quando eu cheguei, eu lembro todo mundo era bem mais velho que eu, né? Eu tinha ali 20 e pouquinhos anos. E tinha um tal do dia do rebal. E o pessoal ficava alvoroçado, né? Ficava meio agitado quando tinha esse negócio de dia do rebal, né? E fundo X, não, fundo X o dia do rebal é hoje. Fundo X o rebal é trimestral. E tinha essas histórias lá, né? E eu, assim, não sabia exatamente o que era aquilo e depois eu fui descobrir. Tal do rebal era o que eles chamam de rebalanceamento, beleza? Era uma gíria para isso, né? O dia do rebalanceamento do fundo. E os fundos têm um dia ali, né? A maioria dos fundos faz esse rebalanceamento da carteira. Tem fundo que faz muito frequentemente, mas tem fundo que faz de mês em mês ou de trimestre em trimestre, coisas assim. E o pessoal ficava muito agitado porque nesses dias de rebalanceamento aconteciam muitas ordens de investimento ao mesmo tempo, né? Imagina ali num dia ou no intervalo de poucos dias, centenas e centenas de fundos de investimento, muitas vezes bilionários, trocando suas posições, né, mandando ordens de investimento, e tinha que fazer isso coordenadamente para não acontecer nenhum erro, e também ali em alguns casos sem tentar agredir demais o mercado para não pegar um preço ruim também, né? Então era um dia que o pessoal ficava bastante atento lá, o dia do rebalanceamento. E depois eu fui descobrir por que isso é tão importante assim. Então o vídeo de hoje é sobre alocação estrutural e rebalanceamento, que é uma técnica que tanto investidores institucionais como esses fundos, quanto pessoas físicas podem usar para ter uma carteira com uma volatilidade menor, fazendo compras no fundo e vendas no topo e com uma performance muito boa mesmo com pouca volatilidade. Então vamos lá, qual que é a lógica de um investidor institucional, né, quando ele está montando um fundo, por exemplo? Ele quer montar um fundo que tem uma expectativa de retorno alta e uma volatilidade controlada dentro de alguns padrões. Muitas vezes está até na política do fundo, né, um máximo de volatilidade que aquele fundo pode ter ali e tudo mais. Então o gestor, quando ele está montando as alocações desse fundo, ele presta muita atenção nisso. Quais ativos eu vou colocar aqui para que a volatilidade do fundo não ultrapasse aqui os meus limites. Então ele tenta fazer a carteira com o maior retorno possível com a volatilidade dentro daquele limite lá. Uma vez que ele monta isso, ele tem o que a gente chama de alocação estrutural, que é o quê? Os percentuais que cada classe de ativo vai ter dentro daquele fundo. Então o fundo vai ter X% em pós-fixado, Y% em pré-fixado, Z% em renda variável. Então ele tem várias dessas alocações. E esses percentuais de cada classe de ativo a gente chama de alocação estrutural do fundo. E o gestor vai perseguir essa alocação, ou seja, ele vai monitorar esse fundo para que ele esteja sempre com aquela alocação bonitinha ali, né? Os percentuais certinhos em cada classe de ativo, para garantir que o fundo não vai sair muito daquele máximo de vol que ele tem e do retorno esperado que ele idealizou lá no começo. Em alguns fundos esse rebalanceamento é constante ali, mas em alguns fundos é mensal ou trimestral, né? Então, ou seja, o gestor deixa a carteira rolar por um mês, chega no final do mês, vai lá e vamos rebalancear o fundo, né? Trazer ele de volta para esses percentuais. Então ele vai vender o que passou do percentual e comprar o que está faltando do percentual para ele ficar com aquela alocação ideal ali sempre. Essa parte, né, de vender o que passou e comprar o que está faltando é o rebalanceamento. Você vai trazer o fundo de volta para a alocação ideal. Então é isso. O investidor institucional, ele faz isso olhando ali volatilidade e retorno, né? Calibrando isso. E essa técnica é muito interessante, porque ela garante que você consiga ter uma volatilidade muito menor, né, e um retorno interessante ao longo prazo também. Então vamos
dizer por que essa técnica é tão boa aqui, né? Imagina, para fins de exemplo aqui, uma carteira muito simples. 50% renda fixa, pós-fixada, 50% ações, beleza? E a gente tem uma crise, tá, no mercado. E aí as ações caem 30%. Bom, o que vai acontecer? Esse percentual ficou desbalanceado, concorda? As ações que ele tinha 50% na carteira caíram 30%. Então o percentual de ações na carteira ficou muito menor do que o percentual de renda fixa, porque a renda fixa não sofreu essa queda. Então o que o gestor faria nesse caso? Ele venderia um pouco da renda fixa e compraria as ações para voltar a virar 50-50. E aí beleza, rebalanceou a carteira, segue o jogo. E aí digamos que as ações se recuperam, sobem 100% agora. O que acontece? Novamente, esses percentuais se desbalanceiam, porque ele estava 50-50, mas as ações dobraram de preço, a renda fixa subiu só um pouquinho, então desbalanceou de novo. O que esse gestor faz? Vende a renda variável e compra a renda fixa novamente para ficar 50-50. Só que olha que interessante, simplesmente seguindo uma mecânica dessa, boba até, né? Você comprou o fundo de uma crise, né? Comprou as ações quando elas estavam lá no fundo, e depois que elas subiram 100%, aliás, você foi lá e vendeu um pedaço da sua carteira também. Então você comprou fundo e vendeu topo. Comprou fundo e vendeu topo. A mecânica do rebalanceamento faz com que você sempre tenha essas oportunidades. Você compra o que está barato relativamente e vende o que está caro relativamente. Para um gestor de fundo, né, isso é um pouco mais fácil de fazer, porque dentro do fundo ali a maioria não paga imposto quando faz essas trocas dentro do próprio fundo, né? O cliente paga o imposto quando vende a cota só, mas antes de vender a cota não tem. Fora aí, come cotas, essas outras coisas, né? Mas dentro do fundo, quando ele faz essas transações, não tem o imposto. Então essa é uma vantagem para o gestor, porque ele pode ficar comprando e vendendo sempre e rebalanceando sempre essa carteira para garantir que você esteja fazendo compras inteligentes e vendas inteligentes. Sempre comprando no fundo e vendendo no topo, sem ter que pensar muito, simplesmente pela mecânica dessa técnica. Agora, quando a gente vai para a pessoa física, tem algumas diferenças. A primeira delas é que a alocação estrutural que você deveria ter, né, da pessoa física não é baseada só em volatilidade e retorno. Isso é um fator também, né? Dependendo do seu perfil de risco, você vai querer ter uma volatilidade menor na carteira, mas ela é muito baseada também nos seus objetivos, né? Na sua necessidade de liquidez, enfim. Então tem vários fatores que entram ali. Às vezes você tem um objetivo de curto prazo ali, você tem que guardar dinheiro para aquilo, então esse dinheiro vai ter que ter uma certa destinação obrigatoriamente. Às vezes você é conservador, você é agressivo, você aguenta mais ou menos volatilidade, o prazo que você está usando para investimento, tudo isso muda um pouco a carteira da pessoa física, que não é tanto o jogo da pessoa jurídica, do institucional, né? Mas a pessoa física deveria, baseado no seu planejamento financeiro, ter uma alocação estrutural e fazer o rebalanceamento também. Inclusive, isso é uma das coisas que pouquíssimos investidores pessoa física fazem e que eu acho que é uma das coisas mais importantes para você levar uma carteira para o longo prazo. Se você nunca fez um planejamento financeiro, você deveria falar com um planejador financeiro ou com um consultor de valores imobiliários. Esse serviço é muito útil e muda a forma que você investe. Pode fazer uma grande diferença no seu longo prazo. Inclusive, se você tiver interesse nesse serviço, eu vou deixar um link aqui, Fale Comigo, aqui embaixo, né? Você clica, vai lá para o meu WhatsApp e a gente vê o que é possível fazer no seu caso, um planejamento financeiro ou uma consultoria de valores imobiliários, né, para ter um consultor ali cuidando da sua carteira junto com você. Fala comigo aqui embaixo que a gente resolve isso para você. Tá? Especialmente se você já tem um certo capital investido e nunca fez isso. Isso é muito importante. Já tá lá nas centenas de milhares de reais investido e nunca fez um planejamento financeiro, nunca falou com um consultor de valores imobiliários, né? De repente esse serviço vai ser muito útil para você, para ter um profissional ali acompanhando a sua carteira junto contigo. Bom, mas o fato é que na pessoa física você deveria fazer, né, essa alocação e o rebalanceamento também, para você poder comprar os fundos e vender os topos. Na pessoa física a gente tem uma pequena desvantagem, né? Que a gente paga o imposto toda vez que vende um ativo. Então tem uma certa adaptação que você precisa fazer nesse método para não ficar pagando imposto de renda e acabar não valendo a pena fazer. Então a gente pode ir corrigindo, por exemplo, os percentuais através dos aportes. A gente pode fazer uma venda de um ativo somente quando o percentual de alocação realmente ultrapassar bastante aquele do que deveria ser. Aí sim você rebalanceia, né? Porque é uma grande oportunidade. Então tem alguns ajustes que a gente faz assim para pessoa física que fazem muito sentido por ser pessoa física. Mas o ponto é que essa técnica você consegue levar para sua carteira e é muito benéfica, vai fazer você fazer compras inteligentes, fazer vendas inteligentes, ter menos volatilidade na sua carteira, né, comparado só com os ativos soltos, e também ter um retorno
melhor do que se você não fizer essa técnica. Exatamente porque você comprou barato e vendeu caro, né? Então, esses timings, né, que mecanicamente você faz com essa técnica, te ajudam a ter retornos melhores, porque você faz compras melhores e vendas melhores. E uma grande vantagem de você usar alocação estrutural e rebalanceamento é porque fica tudo muito mais simples. Você não tem que pensar muito no que fazer agora, né? É hora de quê? É renda fixa, é renda variável? A sua planilhinha lá vai te dizer, né? Você tem que comprar o que está abaixo do percentual ideal e pronto. Então, geralmente, quando surgem as grandes oportunidades na bolsa, por exemplo, é exatamente a hora que ninguém quer comprar. E quando é a hora de vender, né, que tá num topo, geralmente ninguém quer vender, tá todo mundo em êxtase. Então, com essa técnica, você consegue comprar barato e vender caro sem pensar, sem ficar ali refém das suas emoções. Por isso que é uma técnica muito vencedora. Novamente, se você tem interesse em planejamento financeiro, consultoria de valores imobiliários, que é um profissional acompanhando sua carteira, te dizendo o que fazer, planejando junto com você sua vida financeira, clique no Fale Comigo, especialmente se você já juntou dinheiro, tá? Tem lá algumas centenas de milhares de reais, fale comigo aqui no WhatsApp, a gente vê se esse serviço é para você ou não. E eu vou te pedir uma coisa também, né? Se você quer que esse conteúdo mais básico e essencial chegue para algum amigo seu ou algum grupo de amigos seu, clica no compartilhar aqui e compartilha ele com seus amigos, eu tenho certeza que vai ajudá-los a investir melhor. E eu vou deixar uma sugestão aqui para você, aqui do lado, que é esse vídeo falando o que acontece se você investir 10 anos sem parar. O que será que acontece nesse caso? Clica aqui que você vai ver, eu simulei lá para você tudo isso, tá bom? Foi um prazer gravar esse vídeo aqui para você, eu te aguardo aqui no meu WhatsApp. Grande abraço.